Essa figura aqui, esse busto pertence ao famoso faraó da história antiga do Egito. Faraó monoteísta, em teoria o pai de quem? De Tutankhamon. Se chama Akhenaton. Hoje e amanhã nós vamos ver muitas estátuas e achados da época dele. Na maior parte vocês vão repararem que é um pouco diferente do prototipo, o patrimônio em geral. Sempre a cabeça um pouco alongada, o corpo meio, parece meio feminino, meio masculino, barriga. Tudo foi meio esquisito no sentido da arte na época, que provavelmente isso foi uma moda da arte. Akhenaton, ele foi filho do Amenófis III. Filho do Amenófis III. Amenófis III também foi um faraó bem famoso no Egito Antigo. Mas os sacerdotes na época antiga dele praticamente foram dominantes da riqueza. Provavelmente na época dele começou a presença profética. As primeiras mensagens monoteístas, porque o monoteísmo da época dele tem que ter uma fonte divina. Como arqueólogos, egiptólogos, nos negamos a presença profética por falta de achados, porque até esse momento não tem nenhum achado antigo que fala sobre o profeta. Mas a mensagem dele, a filosofia dele, o conceito espiritual que ele pregava, porque ele foi falando para o povo que todas essas divindades, Amun, Ra, Betá, é toda malandragem dos sacerdotes naquela altura. Deus é o puro amor. Aquele conceito que os espirituais pregam agora. Deus é o puro amor. E não tem necessidade de que tinha um intermediário, digo, do sacerdote, para facilitar sua comunicação, os pedidos para Deus. Isso, claro, foi uma revolta. Aquilo que ele pregou foi uma coisa revolucionária que praticamente derrubou todos os pilares e sustentava a economia do Egito. Você tem que pensar assim, a economia do Egito dependia da fala do poder dos sacerdotes. Os sacerdotes dominavam toda a riqueza do Egito. Os templos que estavam na beira do rio Nilo, os 12 templos espalhados na beira do rio Nilo, era na realidade receita federal. Receita para ter aquele décimo, a colheita, os 30, 40% de cada templo, para depois sustentar a economia, que era 30, 40% daquela altura. Você tem uma fazenda, eu sou pastor, você tem que me pagar para poder tomar conta, pagar as contas da galera que estava servindo. O que está sobrando mandava para o Estado para pagar as contas públicas. Assim que funcionava naquela época. E tudo foi o nome da fé naquela altura. Akhenaton veio naquela altura do tempo e falou que não precisa mais de sacerdotes. Você mesmo se levanta suas mãos e reza, e Deus vai te escutar em qualquer lugar, porque ele é pura energia. Teve problemas no início, claro, do seu reinado, então abandonou aquela cidade e decidiu fazer nova capital, que foi chamada Tal el-Amarna. Oscar Niemeyer, que fez Brasília, na realidade foi influenciado pela ideia de fazer nova capital no meio do nada. Que, no caso foi Brasília. A capital dele, na realidade, ela, claro, não tem asa norte nem asa sul, né? É um pouco diferente, mas o conceito de fazer uma capital nova e ainda tem capital poderosa foi só para fugir desse perigo dos sacerdotes, e ficou quase 20 e poucos anos brigando a sua nova fé. A filosofia dele, quando você lê a escritura dele, que na realidade você sente que ele foi poeta. E os poemas dele foram, quando você leia, se sente que é um pouco parecida com a escritura que está no livro dos Salmos da Bíblia. E o conceito, as palavras utilizadas, ela é muito idêntica com o conceito dele. É engraçado que hoje em dia no México, em vários cantos da América Latina, tem estátuas parecidas com os mesmos formatos. Essa cabeça, esse nariz. Provavelmente isso foi uma tendência global da arte que espalhava no mundo durante o reinado do Akhenaton, mais ou menos nos 1390. Tudo isso foi antes de Cristo. Ele, em teoria, teve um filho da Ai, que uma das mulheres casou com aquela famosa Nefertiti, que o posto dela está em Berlim. O famoso dela está em Berlim. Mas não teve filhos dela, porque a Nefertiti só teve filhas. Então teve desespero para ter um filho. Esse filho, dizem,
o filho do ai ou o filho da própria filha, porque o incesto era comum naquela altura. Para garantir a pureza da sangue, às vezes ele casava com a própria filha, para garantir que o filho homem que chega tinha aquela pureza para que seja outro faraó. Assim que o corpo do Tutankhamon que foi achado, tudo meio destruído, deformado, cabeça alongada, braços alongados, ele tinha mais de 200 bengalas, que ele andava de verdade, que a riqueza dele, que nós vamos ver amanhã, a maior parte tinha bengalas, porque ele já nasceu deformado, filho, no caso, da própria irmã. Tá, vamos seguir para